por tudo que o Senhor vai gerar através dessa palavra dessa noite em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Amém. Graças e paz, família cristã é o tema. Neto na transição, pode sentar. Neto na transição, leu em Êxodo. Minha esposa linda e maravilhosa que deu a palavra dos dízimos e ofertas, leu também em Êxodo. E a palavra dessa noite também se encontra lá em Êxodo. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Geralmente eu falo assim, é um texto bastante conhecido, mas acredito que esse texto não é muito conhecido. Possa ser que você já leu, passou despercebido, ou já leu e Deus falou na sua vida. E hoje Deus tem uma porção sobre esse homem. Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 11, diz assim: O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar, desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos, para serem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, te agradecemos por essa palavra, Pai, que acabamos de ler, Pai. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter derramado a Tua graça sobre esse local, Pai. Porque desde o início, Pai, sentimos a Tua presença aqui, Pai. Entendemos, Senhor, que não é sobre o som, Senhor, sobre as paredes, como Teu servo já falou, Pai. Entendemos que é sobre a Tua presença nesse local, Pai. Ó Senhor, assim como Tu fizeste presente, Pai, assim como Tu já ministraste nos corações dos Teus servos, Pai, continua falando conosco, Pai. Continua edificando as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos corações, Pai, para entender e compreender, Pai, todos os propósitos que Tu tens sobre nossas vidas, Pai. Que nós possamos estar disponível, Pai, sempre para fazer a Tua vontade aqui nessa terra, Pai. Fala aos Teus servos, assim como Tu ministraste ao meu coração, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje eu vou beber bastante água, porque minha garganta ainda está se recuperando do zoe. Amém? Ainda quem está com a garganta se recuperando do zoe? Amém. No louvor estava me segurando. Se eu clamasse, já não tinha garganta mais. Mas vamos lá. Nós acabamos de ler um texto que se encontra em Êxodo, que fala sobre o momento do Êxodo, da mudança do povo de Israel, um povo escolhido, que estava saindo do Egito, de um momento de escravidão, para ir para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel.
E ali Moisés, instruído por Deus, capacitado por Deus, liberta o povo do Egito. E nessa transição, Deus tem um momento com Moisés, um tete-a-tete com Moisés, e começa a passar diversas instruções para Moisés. E uma dessas instruções, a gente vê lá no capítulo 25 de Êxodo, versículo 8. 25, 8. Que diz assim: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Desde o capítulo 25 até o capítulo 31, onde lemos, Deus começa a instruir a Moisés como seria esse santuário, como seria o tabernáculo, e passa do 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 versículos instruindo a Moisés de forma resumida como seria o santuário. E após ele explicar a Moisés como seria, ele chega no capítulo 31, o capítulo que nós lemos, e declara a Moisés: e o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, esse grande homem de Deus, um grande homem que Deus levantou para fazer tudo aquilo que ele tinha instruído. E o tema dessa noite é Bezalel, um homem disponível, um homem que se disponibilizou a cumprir um propósito de Deus em nossas vidas, naquela terra que perpetua até hoje em nossas vidas. Bezalel, ele não foi um grande homem famoso, não foi um grande homem que foi citado várias vezes na Bíblia. Não, a citação dele é resumida. Nós não temos muitas histórias, muito contexto, muitas informações sobre Bezalel. As poucas informações que nós temos está aqui no capítulo 31. E depois no capítulo 35 também a gente vai ver as menções sobre a vida dele, de forma resumida. E a gente vê que eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Ur já é o nome mais conhecido. Não sei que você é familiarizado com as histórias da Bíblia. O momento que Moisés, com o povo de Israel, enfrenta os malequitas. E quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel vencia. Quando a mão abaixava, o povo, isso mesmo, perdia. E 2 homens de Deus, Arão e Ur, teve um momento que foi necessário segurar as mãos de Moisés para vencer. Então a gente vê que Ur era um homem próximo de Moisés, era um homem disposto também a servir ao Senhor, e assim sucessivamente a sua família herdava isso. E a gente vê que Bezalel era neto de Ur. Então a gente entende e compreende que Ur já era um homem mais de idade, um ancião, e Bezalel era um homem jovem, não era um homem com a idade avançada. Muitos estudiosos vão dizer que Bezalel era um adolescente. A Bíblia não deixa isso claro, mas mostra que de fato ele era um homem jovem, porque o seu avô ainda estava vivo e batalhando junto com Moisés nas batalhas no deserto. E a gente encontra esse homem que não é tão conhecido, mas que teve um papel fundamental nos propósitos de Deus. Neto falou aqui a importância da tenda que foi armada, que a presença de Deus estava lá, e foi esse grande homem que se disponibilizou a fazer a tenda do encontro. Foi esse homem que usou os seus dons para servir ao Senhor. Foi esse homem que usou aquilo que tinha de mais precioso em sua vida, que era realmente o artesanato, para adorar ao Senhor. Não foi com seus louvores, não foi com seus instrumentos, mas com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele adorou ao Senhor. E a gente vê que Deus chama Bezalel. Não foi algo por acaso, mas foi um chamado específico do Senhor. A gente vê no versículo 2, nessa versão que eu leio, eis que chamei pelo meu nome. Se a gente for analisar pela NVI, ele fala, escolhi Bezalel.
E aí a gente vê um momento que Deus escolhe, que chama pelo nome, que é um momento de chamar pela responsabilidade para cumprir um grande propósito. E a gente fala tanto sobre chamado, que o chamado que nós temos de fato entender. Não é para louvar, não é para cantar. O nosso chamado, o principal chamado, se encontra lá em João 3,16. Porque o meu mundo de tal maneira que deu o meu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro chamado, o principal chamado das nossas vidas é a nossa salvação. Não adianta a gente conquistar, não adianta a gente abrir igreja, não adianta a gente discipular diversas pessoas se a gente não alcançar a nossa salvação. Não adianta a gente ser eloquente, ter vários dons e se perder no meio do caminho e não alcançar a nossa salvação. Então o nosso primeiro chamado é encontrar Jesus Cristo e alcançar a nossa salvação pela graça e a misericórdia dele, não pelos nossos méritos, mas sim por ele nos alcançou. E paralelo a isso está o nosso chamado de anunciar o que ele fez por nós. O primeiro chamado é entender e compreender que estamos salvos em Cristo Jesus, que todo o sacrifício naquela cruz foi por nós, foi por mim, foi por você. E paralelo a isso, o nosso chamado é anunciar isso a toda a criatura. Porque lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, Deus nos determina, Deus nos direciona, Deus manda a gente cumprir esse chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nosso chamado principal é a nossa salvação. E o nosso chamado está interligado a anunciar o evangelho por quem nos salvou. E paralelo a isso está realmente os dons que Deus nos dá. Como o pastor Cássio fala, né, os acessórios, para a gente conquistar e atingir o objetivo principal do chamado, de proclamar o evangelho a toda criatura. Mas Deus determina o propósito de cada um de diversas formas. E a gente vai ver que com Abraão ele se tornou o pai de multidões, foi o patriarca. José ele se tornou um grande governador, enfrentou bastante luta para chegar lá. A gente vai ver Moisés, que se tornou um grande libertador, um grande propósito de libertar o povo para se aproximar mais de Deus. A gente vai ver Josué, que sucedeu a libertação de Moisés e foi um grande guerreiro, um grande conquistador para chegar na terra prometida. Salomão ele construiu o que Deus colocou no coração do seu pai Davi, construiu o templo. E cada um com seus propósitos, cada um determinado conforme o Senhor direcionou. E a gente vê em 1 Coríntios, se puder abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 7. Diz assim: eu plantei, Paulo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. 7. De forma que nenhum que plantou, nem o que regou são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Paulo está dizendo, você sabe cantar, você sabe pregar, você sabe dançar, você sabe abraçar, você sabe tirar foto. Ei, independente do que faça, não importa nada não, o que importa é a presença de Deus. Não adianta se eu estou aqui pregando, não adianta se você está ali intercedendo, ou se você está orando, ou se você está recebendo, se a presença de Deus não estiver. É pela presença de Deus que estamos aqui. Cada um no propósito que Deus determinou nessa noite. Numa noite tão misturada com vários mistos de sentimento. O sentimento de reencontrar os nossos irmãos que vivemos experiências extraordinárias no Zoe. Um sentimento de orar, de interceder pelos nossos pastores que estão no momento de batalha, no momento de luta.
Mas esse sentimento não apaga a sede e o desejo de sentir a presença de Deus. Os sentimentos não vai parar a nossa adoração. Os sentimentos não podem nos paralisar. Nós não podemos estar disponível para o Senhor pelos nossos sentimentos, porque hoje nós estamos tristes, amanhã vamos estar alegre, amanhã vamos estar depressivo, amanhã vamos estar eufórico. Independente dos nossos sentimentos, a graça e o poder de Deus não podem nos paralisar. E é com a graça de Deus que não vamos parar. É com a presença de Deus que não vamos parar de prosseguir. Independente de qual é o nosso propósito, qual aquilo que Deus depositou sobre nossas mãos, independente do dom que Deus depositou para que nós cumpríssemos o nosso chamado, mas que nós possamos realmente estar disponível para agir. Porque esses homens que eu citei, todos foram disponíveis para cumprir o propósito de Deus. Porque devemos estar sim disponível para o chamado. Porque a disposição de cumprir os nossos chamados é a nossa principal missão. A nossa principal missão é estar disponível para cumprir o nosso chamado. Então, independente qual que Deus tem colocado sobre suas mãos, se é para você discipular o seu filho, se é para você interceder e evangelizar o seu marido ou sua esposa, ou o seu vizinho, ou um grupo pequeno, ser um líder de PG, ou realmente evangelizar uma cidade, uma nação, independente daquilo que Deus está colocando em suas mãos, que você possa estar disponível a cumprir, que você possa realmente estar com o coração aberto para ser ferramenta de Deus, porque nós não podemos limitar o agir de Deus, que Deus vai usar de diversas formas. Como eu citei, aqueles homens foram grandes homens que utilizaram das suas forças, da sua eloquência, da sua sabedoria, dos seus recursos para cumprir o propósito. E aqui a gente encontra um homem, Bezalel, que pegou o seu dom e entregou da melhor forma para o Senhor, que era ser artesão. Não sei qual é o dom que Deus depositou sobre sua vida. Se é ser professora, a ensinar a criança. Temos umas professoras ali que utilizam esse dom para pregar o evangelho. Não sei se é para vender uma camisa, vender roupa, ser um vendedor. Será que Deus depositou o dom de venda para mim? Olha, eu pego uma caneta, sei vender. Eu vou pegar esse copo, vou vender. Às vezes você tem esse dom. Aí você diz, mas Senhor, eu sei vender. O que é que eu vou fazer na igreja? Meu amado, Deus te deu o dom de venda. A eloquência que você tem. Os clientes que você se comunica. Ei, pega esse dom e começa a falar da palavra de Deus. Ei, pega esse dom e começa a falar do amor de Deus. Independente do dom que Deus colocou nas tuas mãos, não se limite. Não limite o agir de Deus. Pegue aquele dom que Deus depositou. É para costurar, que eu possa fazer as melhores roupas para a glória de Deus, para que as meninas possam dançar e glorificar o nome do Senhor. Nós vivemos um final de semana extraordinário. Estava lá, cada um servindo aquilo que Deus propôs, na segurança, na brigada, na mídia, nos correios. Estava lá o pessoal da cozinha, a cozinheira. Quem foi pro Zoe e gostou da comida? Agora imagine se fosse eu cozinhando, meu amado. Ia estar todo mundo com dor de barriga, né, Su? Ia ser uma misericórdia, imagine. O pessoal ia ficar com fome, que não ia comer, a comida não estava gostosa. Mas é aquilo que Deus depositou sobre a vida dela, o dom de cozinhar. Ela entregou ao Senhor para fazer o melhor, para aqueles que estavam recebendo a presença de Deus estivessem satisfeitos, estivessem aptos para receber mais de Deus naquele local. Às vezes queremos limitar o agir de Deus, porque não entendemos que servir a Deus vai muito além do que já aprendemos. E aqui Bezalel, ele traz esse grande exemplo, que ele serviu ao Senhor com o dom que Deus depositou sobre a vida dele. A gente não pode realmente limitar as formas que Deus vai agir. Eu não sei como Ele vai te usar, não sei quais os dons que Ele depositou sobre a tua vida, mas de uma coisa eu sei: você tem que estar disponível
para usar os dons que Ele te deu. Não sei quais os propósitos que Deus vai direcionar para a tua vida, mas que você possa estar disponível para cumprir cada propósito que Deus te colocou em tuas mãos. Recentemente eu escutei uma história de um dentista em um corte assim, meu Deus do céu, fiquei impressionado. E eu preparando a palavra, aí essa história chegou na minha mente assim, eu disse, amém, Senhor. E perguntaram num corte, num podcast, perguntaram ao dentista, quando é que você começou a ganhar dinheiro? Qual foi o momento assim da sua vida que virou a chave para você ganhar dinheiro? Alguém assistiu esse corte? Riquinho ali. Foi tu que mandou para mim ou foi eu que mandei para tu? Alguma coisa assim, não foi? E aquele dentista falou assim, quando eu comecei a atender mendigo. O pessoal olhou assim, como assim? Tu começou a ganhar dinheiro quando começou a atender mendigo? Ele sim. De repente eu estava no meu consultório, chega um mendigo pedindo para ser atendido. E eu parei, atendi. E ele fez a avaliação, perguntou quanto é que ia dar o tratamento. Aí ia dar mais ou menos aí em torno de R$2.000, mais ou menos. E ele passou o valor sem perspectiva que ia fazer o serviço, era um mendigo. E aquele mendigo, deixa eu fazer uma ligação. Doutor Marcos, eu estou aqui no consultório do doutor fulano. Ele fez a avaliação nos meus dentes e deu R$2.000. O senhor autoriza a gente fazer o procedimento? Aí passa para o doutor. Aí o doutor disse que quando pegou o telefone, ele fez assim, olha, eu não tenho condições de pagar os 2.000 agora não. Mas como é que você pode fazer para me ajudar? Ele fez assim, não, mande 50% que eu compro o material, a gente faz. O procedimento não vai ser tudo hoje, a gente vai ter que ter alguns dias. E aí o senhor pega esses dias para estar resolvendo. Ele está certo, pronto, pode fazer. Mande a conta que eu estou fazendo o pagamento agora. E aquele doutor ficou surpreso, aquele dentista ficou surpreso. Oxi. Aí caiu lá o Pix lá de R$1.000. E ele foi fazer, fez o procedimento, os primeiros procedimentos. E aquele mendigo foi e disse, doutor, eu gostei muito do senhor. Doutor Marcos é um homem muito rico. E Deus tem um propósito sobre minha vida. Deus permitiu e me direcionou para morar na rua. Eu não era mendigo, mas Deus me direcionou para morar na rua. E resgatar quem estava na rua para o Senhor. E uma das pessoas que eu resgatei foi o filho desse doutor Marcos. Então ele é muito grato pela minha vida e grato pelo meu ministério, pelo que eu faço para a vida das pessoas. E eu vou fazer o seguinte, ainda vou mandar os outros mendigos, as outras pessoas que precisam ser restauradas para o seu consultório, para começar a restauração da vida dela pelos dentes. E aquele homem que Deus direcionou para ele resgatar a vida, não me pergunte como foi, como eu não soube essa parte da história, mas eu fiquei refletindo isso, meu Deus do céu, será que eu seria capaz de largar o conforto do meu lar? Será que eu seria capaz de largar todo o conforto para ir morar na rua e fazer o teu ID? Quanto Deus às vezes está nos pedindo e tão pouco a gente tem botado dificuldade pelo nosso conforto. O quanto Deus tem nos abençoado e nós pela nossa comunidade nos recusamos a ser bênção, estar disponível. O quanto pouco Deus tem depositado sobre as nossas mãos e nós negligenciamos por pequenas coisas. Quando eu falo isso, não é simplesmente para lhe ofender, porque Deus também me questiona. Quanto tu tem mais para fazer, Quanto tem mais para fazer e tu está se limitando ainda? E assim também Deus está te questionando. Quanto tu tem para fazer, meu amado? E tu está se limitando com tão pouco. Esteja disponível para o propósito de Deus sobre a tua vida. Para cumprir tudo aquilo que Deus tem preparado sobre a tua vida. Porque um momento você vai entender que não é sobre você. E quem somos nós para limitar o agir de Deus? Temos que estar disponíveis. E muitas vezes queremos limitar o Senhor pelas nossas limitações.
Nós somos limitados, mas o Senhor não. Nós temos os nossos defeitos, mas o Senhor não. Às vezes é pelo nosso medo que não nos achamos capazes de cumprir aquilo que Deus tem depositado sobre nossas vidas. Às vezes nós realmente precisamos ter um coração mais vulnerável para entender e se disponibilizar mais para o Senhor. Às vezes é pela acomodação espiritual. É tão bom estar sentadinho, mas Deus não quer isso de você. Deus não quer só que você fique sentado, obrigado meu amigo, recebendo e se enchendo e ficando obeso da glória de Deus. Não, Deus quer derramar sobre a tua vida para tu abençoar outros. Então saia dessa comodidade espiritual de só receber e comece a entregar também. Porque Deus está te depositando, não é sobre a sua vida, mas pelas vidas que você vai alcançar. Pare dessa comodidade espiritual. E lembre-se daquela velha frase: Deus não capacita, não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, meu amado, assim como Bezalel foi chamado pelo seu nome, assim como nós também fomos chamados pelo nosso nome. Assim como Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de formá-lo do ventre materno, eu já conhecia, e antes de você nascer, eu já consagrei e constituí profeta entre as nações. Ei, você não nasceu por acaso não, meu amado. Ei, a sua mãe te engravidou, não foi por acaso não. Ei, você não foi abortado porque o remédio falhou não. Ei, Deus tem um propósito sobre tua vida, assim como Jeremias. Deus escolheu Jeremias desde o ventre da sua mãe. Deus tem um plano sobre a tua vida. Deus tem um propósito sobre a tua vida. Entenda que não é por acaso que você está aqui. Entenda que não é por acaso todas as lutas que você passou, todas as batalhas que você tem enfrentado. Não, é pelos propósitos que Deus tem sobre a tua vida. Você acha que o inimigo ia ficar satisfeito, ia ficar quietinho, paradinho, vendo a presença de Deus sobre tua vida, a graça de Deus sobre tua vida e as maravilhas que Deus vai fazer através da tua vida? Não, meu amado, Ele vai investir. Ele vai botar empecilho, Ele vai pegar os teus desejos carnais e vai deixar em evidência. Ele vai querer te envergonhar. Ei, mas essa noite será marcada em tua vida. Essa noite será uma transformação em tua vida. Que essa noite virará uma chave e você entenderá que não é mais sobre você, mas sim sobre a graça de Deus sobre a tua vida. E o que importa é só você estar disponível para o agir de Deus. Esteja disponível e aceite a graça de Deus sobre a tua vida e comece a proclamar o Evangelho de Cristo. Não é sobre a tua vida, não é só simplesmente pelas tuas batalhas, mas pelas vidas que você vai alcançar através dos teus testemunhos, através dos dons que Deus depositou sobre a tua vida. E Jeremias foi um grande homem, teve as suas lutas, teve o seu chamado de pregar, mesmo que as palavras não foram bonitas, mas ele pregou, ele teve o chamado, ele anunciou, mesmo sendo criticado, ele anunciou. E entendemos que o chamado, como já foi dito, não é sobre pregar, não é sobre cantar, não é sobre ser um missionário, não é sobre ser um líder, não é sobre cargos eclesiásticos. Entendemos que o chamado é para proclamar o Evangelho. E por muito tempo eu pensei, Arthur Rocha, pensei que o chamado era cantar lá na frente da igreja. Convido os grupos dos jovens a cantar, a oportunidade de estar com o jovem, e a gente se posiciona lá na frente e começa a louvar o Senhor. E
por muito tempo eu achei que meu chamado era esse: louvar no grupo dos jovens, nos domingos. Amém? Quem já louvou no grupo dos jovens nos domingos? Pensei que o chamado era só quem estava ali pregando. Meu Deus do céu. E sabemos que o temor de estar aqui na frente é grande. Mas entendemos que isso aqui é a ponta do iceberg do que Deus tem feito sobre nossas vidas. Eu sempre reflito que minha maior pregação não é quando eu subo aqui. A minha maior pregação é quando eu estou realmente no meu PG, ouvindo os meus irmãos, orando pelos meus irmãos. Esse sim é a minha maior pregação. É o meu maior chamado. Mas por muito tempo eu pensei que chamado era algo específico. É aquele pessoal que louva, que bota as notas lá no alto. E a gente é transformado através do louvor. E eu comecei a entender que o chamado não era só isso. E eu comecei a enxergar pessoas próximas de mim, entendendo que o chamado não era só isso. E eu nem pedi autorização a ele, mas eu vou citar aqui. Essa semana eu e minha esposa estávamos conversando e falando, né? É tão fácil a gente admirar uma pessoa que nós não convivemos. Aquela pessoa ali, poxa, é tão perfeitinha. Um dia desse, Arthurzinho estava dizendo assim: Jailson é tão calmo, né, mãe? Paula não está hoje aqui no culto, mas a gente conversou com ela. Aí eu disse: Arthurzinho, tu quer saber se ele é calmo? Vai perguntar à esposa dele. Porque quando a gente começa a conviver, a gente começa a ver os defeitos das pessoas. Quando a gente começa a conviver, a gente começa a ver as falhas das pessoas. E quando você convive com a pessoa, vê as falhas, vê os defeitos, e mesmo assim você admira, é porque aquela pessoa é boa mesmo, viu? É que aquela pessoa realmente merece a graça de Deus. E uma pessoa que eu convivo, vejo os defeitos, vejo as falhas, mas mesmo assim eu admiro. São várias pessoas aqui, mas eu queria citar uma. Era o meu cunhado, Jean Ricardo. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu conheci ele, que eu tinha mais ou menos 14 anos, a gente agora está com uns 30 e poucos, mais de 20 anos que a gente se conhece. Desde que eu conheço o Riquinho, eu vejo o Riquinho tocando teclado. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo o Riquinho passando com teclado. Para onde a gente vai, Riquinho está com teclado. Quem conhece Riquinho há tempo vai entender que eu estou falando, e é verdade isso. E a gente chega na Cristo é o tema. E Riquinho, bom, serve fiel. Aonde que ele ia servir ao Senhor? Aos nossos olhos humanos no teclado. Mas Deus tinha um propósito sobre a vida dele. E faz 3 anos já. 3 anos que Riquinho está na Cristo é o tema. E se eu vi Riquinho tocar, nunca vi Riquinho tocar, sendo mais específico, em nenhum culto de quinta e nenhum culto de domingo. Riquinho nunca tocou aqui em nenhum culto de quinta, nenhum culto de domingo, no teclado. Arthur, por que você está falando isso? Para ele tocar, para convencer a Emerson, a Patrick, a pastora, para botar Riquinho para tocar? Não. Porque ele passou 3 anos sem exercer o que ele sempre fez na igreja. Ele passou mais de 3 anos sem fazer o que ele sempre fez de melhor. Mas não só por isso ele deixou de servir. Não só por isso ele deixou de entregar o melhor ao Senhor. Ei, você que foi pro Zoe, quando você viu aquela sua foto, como é que você se sentiu? Ei, foi através da vida dele que Deus operou sobre a tua vida. Através de uma foto. Quem é a gente para limitar o agir de Deus? Deus só vai usar ele no teclado. Não, através de uma foto Deus opera sobre a vida dele. E por que você ainda está se limitando para o agir de Deus sobre a tua vida? Sobre aquilo que Deus tem te colocado? Não, porque eu só sei cantar e não vou fazer nada. Porque eu só sei pregar, só aqui no púlpito.
Começa a pregar na tua casa, começa a pregar no teu trabalho, começa a pregar nos hospitais, nos ônibus, nas ruas. Ei, o chamado vai além daquilo que nós pensamos que fazemos de melhor. O chamado é aquilo que Deus tem queimado em nosso coração, de pregar o evangelho a toda criatura, independente do que nós façamos. Bezalel, ele usou a arte para fazer o chamado dele. Riquinho estava disponível para cumprir o chamado dele, independente se seria no teclado, independente se seria na câmera, independente se seria para imprimir os folhetos dos novos convertidos. Usei o exemplo dele, mas aqui tem vários exemplos que entenderam que quando chegou nessa casa, que o chamado de Deus não está sobre títulos e sobre aplausos, mas sim de fazer a vontade do Senhor, independente de onde seja. Que nós possamos realmente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que nós possamos realmente ajudar a multidões. E o interessante é que muitos de fato desejam o microfone, né? Muitos de fato desejam estar aqui. Ah, como eu queria louvar lá em cima. Ah, como eu queria estar pregando, ter uma oportunidade para dar uma palavra. Quando eu cheguei aqui, aí eu 1, 2, 3, 4. Tinha mais de 10 pastores. Eu que nunca vou pregar ali em cima não, meu. Aí de repente, Patrick, eu já te vejo lá pregando. Isso nunca vai acontecer. Já faz tempo já que a gente já está. Mas a gente começa a compreender que não é sobre aquilo que a gente deseja, mas a gente começa a viver. E o que a gente começa a viver, Deus começa a agir nas simples coisas. E tem gente que deseja sim pegar o microfone. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem gente que quer o aplauso, tem gente que quer realmente estar em evidência. Amém. Que Deus possa estar tratando isso. E já tem outras pessoas que fogem. Tem outras pessoas, ei, vai lá. Não quero não, você é doido, não quero nada. Vou nada. Não, vai, você quer uma palavra lá. E faz, não, uma palavra aqui no PG. Tu vai dar uma lição, tu vai dar uma dinâmica. Eu quero não, vocês têm vergonha. Os líderes de PG, não é ou não é? Tem pessoas que é assim também? Tem pessoas que é assim. E aí você vê, né? Os dois lados, né? Só quer trabalhar nos bastidores e outro só quer estar em evidência. Mas temos que estar disponível para os dois. Temos que estar sim. Porque isso aqui é um peso, meu amado. Infelizmente aqui, para você chegar aqui, você tem que estar em constante oração. E às vezes as pessoas estão com medo porque realmente ainda não tiveram maturidade espiritual para isso. E que nós possamos interceder e orar por essas pessoas, para que Deus dê ousadia sim, para que ela vá pegar o microfone e pregar o evangelho e curar vidas e edificar vidas através do microfone. E que também nós possamos orar por vidas que só querem o microfone para elas também trabalhar nos bastidores e entender que nem sempre é nos microfones que Deus vai operar o milagre. Que nós possamos realmente interceder pelos dois. E entender se você é um dos dois. Começar a compreender o que Deus quer sobre a tua vida. Se realmente é ousadia para pegar o microfone ou humildade para ficar nos bastidores. Esteja disponível para fazer aquilo que Deus tem determinado sobre a tua vida. E assim, Bezalel, ele era um artesão e estava disponível. Mesmo que ele nunca tinha feito aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Você acha que Bezalel foi um grande artesão e Deus falou, tu vai fazer isso? Eu já fiz várias vezes isso, Deus. Então eu vou fazer facinho. Não, meu amado. A Bíblia não deixa claro se ele já era um artesão há muito tempo, ou se ele era simples um garoto, um jovem que admiravam a arte e fazia ali nas suas horas vagas com um brinquedo, com um boneco. A Bíblia não deixa claro sobre isso. Mas eu acredito, Arthur, quando Deus já tem um propósito, Deus já vai fazendo, já vai queimando aquilo ali. E ele já tinha realmente uma aptidão para aquilo. Ele já tinha uma aptidão realmente para
fazer a arte, fazer realmente os artesanatos. Mas a gente vê que lá no capítulo 3, e o enchia do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Deus tem colocado, tem queimado propósitos sobre a tua vida. Deus já tem te direcionado para aquilo que Ele quer agir sobre a tua vida. Creio eu que também Bezalel, ele era um artesão, ou ele simpatizava pelos artesãos, tinha alguns artesãos de referência, admiravam as artes dos egípcios. E ali Deus fez aquilo que estava queimando dentro dele. O Espírito Santo encheu a vida dele de conhecimento, de inteligência. E aquilo que ele admirava, agora ele começou a ser o melhor naquilo. Não por ele, não pela força dele, mas sim pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ei, isso é aquilo que está queimando em seu coração, aquilo que você está desejando. Senhor, será que eu vou escrever um livro para testemunhar aquilo que tu fizeste sobre a minha vida? Oh Senhor, será que eu vou testemunhar através de uma arte? Oh Senhor, será que eu vou testemunhar a tua graça através de cozinhar? Oh Senhor, eu queria tanto abençoar vidas de pessoas. Quem foi no primeiro Zoe? Quem foi para o Zoe pela primeira vez, recentemente? Quem já foi em edições passadas? Em edições passadas, a gente comeu um bolo. Teve até um ano que estava com gosto de barata, que o pastor recolheu. Não foi? E esse ano, o bolo estava mais gostoso? Estava, não estava? Quem cozinhou foi a nossa irmã. Uma irmã da nossa igreja, a Gilvena está ali. Ela que cozinhou, ela que abençoou as nossas vidas através da mão dela. E às vezes a gente quer se limitar. O que é que a gente faz para abençoar os próximos? E aquilo que eu estou te dizendo, aquilo que está queimando, aquilo que tu faz de melhor, aquilo que Deus realmente já está te direcionando nessa noite. Ei, só está faltando uma coisinha, só está faltando ser cheio do Espírito Santo para aperfeiçoar aquilo que Deus já depositou em tuas mãos. É assim como fez em Bezalel, que ele foi cheio e se capacitou mais ainda, aprendeu mais ainda e teve capacidade de executar tudo aquilo que Deus planejou. Assim será sobre a tua vida, quando você se permitir ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas como é que eu vou ser cheio, se eu já estou completo? De mim mesmo. É necessário que nos esvaziemos. Como está lá em João 3,30, convenha que ele cresça e que eu diminua. É necessário a gente nos esvaziar, para a gente começar a ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. É necessário nos esvaziar para escutar os direcionamentos do Senhor, porque o cotidiano faz muito barulho. E muita pela correria, pela agonia de lavar roupa, de fazer comida, de ir para o trabalho, de se atrasar, de pegar ônibus, do ônibus lotado. Você às vezes para de escutar a voz do Senhor. Mas que nós possamos nos esvaziar para escutar a voz do Senhor em todos os direcionamentos sobre as nossas vidas. Para realmente termos a sensibilidade de escutar. Para termos a maturidade e o fortalecimento da nossa fé. E ter a convicção que é isso que Deus quer sobre a minha vida. Não ter dúvida nenhuma. Oh Senhor, será que é? Não, é. Não termos dúvida nenhuma para aquilo que Deus quer sobre nossas vidas. E como eu já citei, na minha cabeça, servir ao Senhor, o chamado era limitado por uma tradição, por um costume. E como eu disse, a Bíblia não deixa claro, mas Bezalel provavelmente tinha suas referências do artesanato. Ele poderia se limitar a Deus começar, se você for ler realmente Êxodo 25 até o 30, os detalhes que Deus manda Moisés fazer, com os utensílios do tabernáculo, meu amigo.
Às vezes eu parei e refleti, eu disse, meu Deus do céu, como era a armadura daquele tempo, como é as armaduras dos soldados hoje, como era o colete dos soldados antigamente, pesado, duro, e hoje os coletes dos soldados, um colete mais flexível, leve, que protege mais do que antigamente. A nossa tecnologia avançou, e mesmo assim eu lendo com a tecnologia que nós temos hoje, eu vejo a dificuldade. Imagine naquele tempo a dificuldade que aquele artesão encontrou quando Deus depositou a missão de fazer cada utensílio do tabernáculo. E ele poderia sim se limitar, dizer assim, não Senhor, eu nunca vi ninguém fazendo isso, eu não vou fazer não. Eu fazer isso, nem sei para onde vai. Ah Senhor, ninguém fez, eu vou fazer. E às vezes nós queremos limitar o agir de Deus por certas tradições, porque nunca viu ninguém fazendo, porque eu não tive a capacidade de citar o que Deus está ministrando no teu coração aí, o que Deus já está te direcionando a fazer em prol do evangelho dele. Que você não se limite, que você não se limite. Para finalizar as historinhas e chegar na conclusão, tem uma historinha que uma menina viu a mãe preparar o cachorro quente, a salsicha, e quando foi colocar a salsicha para cozinhar inteira, a mãe cortou as bordas e colocou para cozinhar. E aquela menina pequena perguntou, mãe, por que a senhora corta as bordas? E a mãe disse assim, não, porque a sua avó corta as bordas também. E a menina curiosa foi até a sua avó e perguntou, vó, por que a senhora corta as bordas da salsicha para cozinhar? Minha mãe fez, ela disse que foi a senhora que ensinou ela. E a avó da menina foi assim, não minha filha, não minha netinha, foi a minha mãe que me ensinou a cortar as bordas para cozinhar. E aquela menina foi até a sua bisavó, uma velha senhora, e perguntou, bisa, por que a senhora ensinou a minha avó e a minha mãe a cortar as bordas para cozinhar a salsicha? E aquela velha senhora disse assim, não minha filha, eu não ensinei não, é porque minha panela era pequena, eu tinha que cortar as bordas para a salsicha caber dentro. Ei, essa história não é sobre panela, sobre salsicha não. Ei, essa história é sobre a tua vida, que muitas vezes você se limitou pelas referências que você teve no passado em adorar ao Senhor. Ei, essa história é para você refletir que você não pode mais limitar a tua adoração ao Senhor, porque Ele já te deu uma panela maior, uma panela para você encher da graça dEle, uma panela para você transbordar, para você não limitar mais nada, para não tirar mais nada, mas entregar uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, sem limitação. Ei, não limite mais a tua adoração. Se entrega por inteiro, independente do que aconteceu, independente das tuas dores, independente das tuas tradições. Ei, é momento de adorar, é momento de se entregar por inteiro, não se limitar mais com as tradições, mas sim se esvaziando dia após dia. Te convido para ficar de pé, para a gente finalizar. E assim, no capítulo 35 de Êxodo, a última citação desse grande homem, Bezalel, que estava disponível
para fazer tudo aquilo que Deus determinou sobre a vida dele. Ele também estava disponível a ensinar os outros a fazerem. Ei, o teu dom, aquilo que Deus tem depositado sobre tua vida, não pode reter só em você, não pode parar sobre a tua vida. É momento de ensinar, é momento de discipular, é momento de gerar filhos na presença de Deus. Você não pode se limitar. A graça que Deus depositou sobre a tua vida não está limitada só a você, mas sim a várias gerações, a várias pessoas. Quantas pessoas, quantas gerações levaram os seus pecados no tabernáculos e ali foram purificados através de um artesão. Não pelo artesão, não pelo objeto que o artesão fez, mas sim pelo Deus que determinou o artesão a fazer o objeto. Mas sim pelo Deus que levantou os sacerdotes para fazer as ofertas. Mas sim por todos aqueles homens que se disponibilizaram a servir ao Senhor. Gerações foram abençoadas através da vida desse homem, pelo seu posicionamento, pela sua disponibilidade de fazer aquilo que Deus determinou. Ei, gerações serão abençoadas através da sua vida, pelo teu posicionamento, pela tua disponibilidade, pela tua entrega, pelo teu ensinar, pelo teu fazer na casa do Senhor. Porque assim como lá em Romanos capítulo 11, 36, diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Todos os nossos dons que nós temos, tudo aquilo que Deus depositou sobre a tua vida, não é sobre você, mas sim para a glória dele. Que nós possamos entender que nós vamos servir ao Senhor de diversas formas, com os dons que Ele depositou, porque Ele ainda vai multiplicar outros dons sobre a tua vida. Então não limite o dom, porque outros dons vão vir, outros dons vão chegar, e você vai perguntar: Senhor, eu nem sabia fazer isso, eu nem sabia que eu sabia fazer. E você vai começar a fazer, não para a tua glória, mas para a glória de Deus sobre a tua vida. Então se disponibilize a ser usado e a fazer o chamado de Cristo sobre a tua vida, e que Deus nos abençoe.